A gente tava falando aqui da história do Chad Nichols. Aí eu falei, pô, vamos contar pra galera. Conta aí, ô Pinduca. Eu tenho um atleta nosso do passado, o Vitão, fez a consultoria com o Chad, né? E ele se aconselhava muito comigo e ele veio mostrar o protocolo para eu opinar. Boa, mas quem era Chad Nichols? Chad Nichols. Chad Nichols era um coach, na verdade ele é um coach, né, que ficou tarimbado aí na década de 90 por botar a sua esposa melhor do que os homens na época do Olímpia, e daí gerando toda essa curiosidade, né, da galera do Olímpia, top contender, né, de querer ter aquela qualidade daquela mulher, querer ter aquela desenvoltura muscular. E aí foram procurar nomes como Paul Gillette, Flex Wheeler, Ronnie Coleman, Nasser El Sombat, entre outros caras, né? Então, ele acabou se consagrando por treinar, acho que os melhores atletas da década de 90, né? Os top. Ele foi o grande treinador, preparador do Ronnie Coleman. Exato. Né? E uma coisa que a gente também estava tocando aqui, né? A ciência não exata do bodybuilder, né? O empirismo, né? Que é uma coisa que vale a pena ressaltar, porque hoje a gente vive muito no mundo da ciência, né? Todo mundo quer ter algo mais a provar. Só que eu sou daquele pensamento, né, que é muito da parte individual e você vai se descobrindo no processo, até porque cada ano o teu corpo está diferente, cada idade, é que nem agora, vou fazer 39, comecei com 17. Então não tem como pegar uma dieta quando eu tinha 20 e querer aplicar agora no meu físico, né? Imagina para o cara que é coach. Eu fico imaginando a relação, por exemplo, entre o Chris Aceto e o Jay Cutler, que ele pegou o Jay Cutler no primeiro Olímpia, desde do NPC National até lá na parte, não final, né, mas acompanhou durante anos ali, vendo toda a mudança, toda a trajetória. E eu tenho até um vídeo do Jay, e um dos primeiros vídeos dele, e é engraçado, porque eu acompanhei, né, o final também do Ramon lá com ele, e não mudou. Ele, tipo, fica ali, isso com o Jay tinha 20 e poucos anos na época. Aí ele pede pro Jay tirar a roupa, ficar de sunga e posar. E pede pra ele posar em várias luzes diferentes. E aí ele vai com o papel e a caneta anotando o que ele vai comer, tipo, pelo shape. Aí eu falo, que ciência é essa? E todo mundo aqui, como é praticamente old school, sabe que antigamente era muito disso. Você ia na academia, você conhecia alguém, o cara sentava com você, te olhava, tira a camisa. Tá, vai comer isso, isso, isso e isso. Cadê a ciência aqui? Como é que o cara, só de olhar a minha pele, ele sabe que eu tenho que comer 200 de frango? Ou tilápia? Ou carne? Então, por isso que eu falo, tem sempre uma base redundante, como uma maquete, por isso que todo mundo tem que saber, a nível de propriedade, o que a comida faz com o corpo em si, carboidrato, índice glicêmico e tal, mas o feeling é a questão da coisa. E o Chad Nichols, ele foi um cara que pegou esse feeling nessa época, de testar esse conhecimento na mulher, que ele testou na mulher, nos homens, e formar os campeões. Então, olha que coisa louca isso daí. E não tem como discutir, né? Ele formou o Ronnie Coleman. Não tem como discutir. Só que aí, né, com o tempo, foram aparecendo certos problemas que aí o pessoal, devido ao protocolo dele, isso aí acho que ninguém tem como falar com muita propriedade. De repente o Pinduca tem a experiência de ter já o protocolo na mão, só que não é uma coisa que tem a longo prazo para você ver um cara como o Nasser, o que ele usou, né? Mas saber que algumas doenças que alguns atletas apresentaram eram de semelhança... Relacionada. Tinha uma certa relação com certos diuréticos, ou o próprio abuso de diurético devido à extração de cálcio que dá no osso, ou outra falência renal, que nem teve a perda... Não sei se a gente comentou aqui do Tom Prince, que faleceu, teve um tempo agora, né, que foi um grande atleta também do Chad, morreu com 52 anos, eu acho que era com 52. Isso. Então... Todas essas enfermidades, né, e esses óbitos, eles têm uma relação que a longo prazo causou certos danos, né? Então isso que é ruim, por isso que ele foi designado o coach da morte, né? Mas eu duvido se nenhum bodybuilder ou algum bodybuilder ia se negar a ser treinado por Chad Nichols. Mas eu Naquela época, duvido que alguém ia negar. Dizendo o Sean Ray que ele não queria, né? O Sean Ray, mas o caso do Sean Ray era orgulho, porque ele tinha uma rixa com ele. Não, mas eu queria entrar na defensiva do Chad, porque assim, Tom Prince morreu 20 anos depois. Não, mas eu não estou dizendo que eu sei, culpa é diretamente. Mas é que não é nem você, é o pessoal liga. Ah, sim. O Nasser morreu 13 anos depois de trabalhar com o Chad Nichols. E foi de malária. O Sean, o Flex Wheeler foi problema renal.
que já tinha geneticamente Isso, mas a gente sabe desenvolvido. que- Não, o Flex falou pra mim que ele doou o rim, ele não perdeu. Não, mas ele chegou a ter Então, um problema também depois com o que ficou. Ele doou o rim. Depois que ele ficou só com um, é que ele teve Isso, problema. é. Mas Ele doou o rim? Ele doou o rim Por quê? para um irmão da igreja, que estava no estado terminal no hospital. Então o história Flex... nunca Depois que ele soube. aposentou? Isso foi o Ó. que ele contou pra gente. Cacete, eu não tinha a menor O ideia Flex dessa Wheeler história. doou um rim para o irmão da igreja. O que danificou foi o que ele ficou. Daí É. Você sabia como ele- disso, Aham. Que ele tinha um só já, eu só não sabia que ele tinha dado pro irmão da então, igreja. e ele falou- Eu achava que era pra uma irmã dele, porque eu fazia as traduções malucas lá. Ele é um irmão da igreja. Entendeu? Então, assim, quando ele contou essa história pra gente, eu até chorei, cara, porque ele falou assim: as pessoas falam coisas que não sabem. Mas não porque era irmão de sangue, não? Não, era irmão da igreja. Então aí o que ele falou? Eu doei porque eu quis. Eu não tive problema de saúde, como dizem. O Don Long, Don Long, que Don é Long. outro do Chad Nichols, quando ele teve um problema renal, o médico falou que o outro, ele também só tinha um rim funcionando e o outro já não funcionava desde a infância pelo tamanho do órgão. Falou assim, não, esse rim aqui já Cara, não você funcionava. citou esse cara e eu tava vendo o Instagram dele ontem. Olha só que coisa. É. Caramba, o Don Long nunca fez exame. Não, que foi ele tinha um descobrir rim. quando deu a falência do... Quando um parou. Esse é maromba raiz, hein? Não, cara, o desculpa Puta. total. E detalhe, um dos melhores físicos que eu já vi. Sim, naquela a linha é época. muito shape boa. bonito, é. Né? Era estilo Chris Cormier, Flex Wheeler, a linha... Sim. Um cara fenomenal. Fez sessão de foto com o Flex em 99, se eu não me engano. Foi ele que competiu sem os rins. O cara... Sem nada, fazendo e ele tentou hemodiálise. fazer um comeback, né? Ele fez. Tem até um vídeo Ele dele. fez na hemodiálise. Do inferno, de volta do inferno. Acho que foi o em vídeo. 2006 que ele O voltou. vídeo que ele fez. É. Até tentei achar na internet e não consegui. Ele Falei, queria competiu. ver. Sem os rins, fazendo hemodiálise. Sim, por isso que ele andava com uma faixinha aqui, ó. Que era pra tampar o caroço, o nódulo que dava na veia por causa da hemodiálise. Do acesso, né? Do acesso, isso daí. Uau. E o cara é enorme. Enorme, cara, enorme. Enorme fazendo hemodiálise. Sim, ele competiu ele fazendo competiu hemodiálise. fazendo Então, hemodiálise. Meu Deus do céu, isso não tinha medo da morte mesmo, hein? Sim. Tem o Por Instagram isso- dele, cara. por Tem isso ele, que tô eu fazendo falo- Deixa eu ver, seguidor. tô precisando sempre- procurar um coach. Eu faço hemodiálise, entendeu? Mesmo assim eu compito, deixa eu ver. Não, mas é- Chad mas- Nichols, né? mas é por quê? Gente da morte, porra. Não, não. Tudo a ver comigo. Mas quando eu falei anteriormente que ser bodybuilding é uma coisa fora de contexto em relação aos outros esportes e à vida social de todo mundo, é nessa hora que você entende o que eu tô falando. Por quê? Quando você ama esse negócio, o bodybuilder, e o teu objetivo é ganhar músculo e ser grande, e se for, no caso de atleta, ser reconhecido como um atleta vencedor, não existe mais nada importante pro cara na vida. Ou ele consegue ser aquilo, ou para ele a vida não interessa. mas, por exemplo, ó, se você pega bem assim no passado. aqueles caras que fazem algumas acrobacias, aqueles caras que escalam na neve, aqueles caras que fazem o esqui na... Sim, pula Ali de também, helicóptero. A vida O cara do MMA. é assim, minha vida é isso. Se eu morrer fazendo isso... Não, pra mim, assim, uma das coisas mais hards, fora o bodybuilder, lógico, né? É aquela galera que pula, meu irmão, com aquela roupa. E sai voando. Não, Entre mano, os prédios. Que isso, mano? Meu amigo, você podia me, Tem me- gente me mais oferecer louca. o dinheiro que fosse, eu não teria coragem. Cara, eu não Tinha pulo nem um- daqui no eu também, supino, cara. Eu tenho medo de altura. Também tem. Você é maluco. E tinha um documentário que talvez o Pinduca lembre, que é um documentário bem antigo, onde um professor de universidade médico, ele lidava pelo menos, e ele fala assim, que os médicos são muito ignorantes quanto ao fisiculturismo. E ele fala assim, porque eles sempre apontam a pílula do esteroide. Mas ele fala assim, se houvesse uma pílula que me desse um prêmio Nobel, eu tomava agora, mesmo que eu fosse morrer daqui 5 anos. Exatamente. E ele falou, e qualquer um desses médicos Quem é tomariam determinado, também. quem é muito